Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Carlos, o colecionador por hobby. E hoje, meu povo, hoje é dia do qual eu gostaria de estar falando com vocês sobre um quadrinho que eu peguei ontem e já devorei ele. E sinceramente é um quadrinho com o qual gostei muito. Eu peguei ele pela questão da arte, mas me surpreendi com a história. Eu estou falando nada mais nada menos que Feiticeiro Escarlate, A Última Porta. Essa é a história com a qual eu gostaria de estar falando com vocês. Só que antes de mais nada, primeiramente, eu queria convidá-los a clicar aqui no botão de curtir se você curtiu o vídeo. Se você for novo ou nova, olha, por favor, se inscreva, mas sempre fica à vontade. O meu muito obrigado pela sua atenção. Acione o sininho se você puder, por favor. E bora nessa. Galera, vamos lá. Quem vem a ser essa questão A Última Porta? Então, dona Amanda Wanda Maximoff resolveu criar um pequeno negócio numa cidadezinha do interior chamada Lot Kill, o qual ela criou um pequeno comércio onde tem vendendo livros e senhas, coisas assim do tipo, e nela consta uma porta ao qual é chamada de Última Porta. Essa porta tem a finalidade de ser o último refúgio, última esperança daqueles que precisam de ajuda. Então, a ideia dessa última porta seja um portal o qual traz pessoas que têm suas aflições e que precisam de ajuda de alguma forma na Wanda. Então, essa é a ideia da última porta. Então, sinceramente, quando eu estava lendo isso aqui, eu fiquei pensando assim, cara, isso aqui dava para ser uma série, se você puder imaginar, uma série de um seriado, e aqui tem 5 histórias, então poderiam ser 5 episódios, uma historinha fechada, com todo episódio um problema o qual a Wanda teria que resolver. Francamente, é uma história do qual eu gostei demais, da ideia dela, como ela consegue solucionar os problemas sem usar muito a força física. Se bem que a última história ela vem usar um pouquinho da força física, o qual ela aprendeu com os Vingadores. Mas aqui não tem nenhum Vingador. Aliás, aparece um Vingador aqui, que no caso é o irmão Pietro, para ajudá-la a solucionar um mistério relacionado a uma pedra. Mas esse é um dos muitos casos que permeiam essa história. Então, assim, cada história é um episódio diferente, vamos dizer assim. Todos os desenhos são feitos pela Sara Pichelli, a mesma co-criadora do Miles Morales. Tem uma história desenhada pelo Chris Allen e tem uma a qual é desenhada totalmente por esse cara que é o Russell Daltman. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele. É o cara que, sinceramente, eu sigo ele no Instagram, adoro o trabalho dele. Então aqui ele fez um trabalho fantástico, o qual ele cria uma história muito boa a respeito da Wanda tentando solucionar misteriosos casos que aparecem com ela sempre pela última porta. A gente já começa com o fato de que ela tem como sua assistente a Darcy Lewis, que apareceu nos filmes da Marvel, né? Ela era amiga da Jane Foster, ela esteve no seriado da WandaVision. Então, assim, é aquela menina duas garotas em apuros, será que é um seriado da Warner, que é dono de uma lanchonete? Eu acho que vocês sabem com o que eu estou falando. Ela está com a Wanda, trabalhando com ela, sendo que ela também guarda um problema, porque afinal de contas foi através a Darcy entrou também por essa porta, sem contar o grande problema que a aflige. Esse é o grande detalhe da história. E sinceramente, a história ela tem a ajuda também da Polaris, que ajuda uma aventura. Essa história com a qual a Polaris participa, para mim é a melhor história, porque, primeiro, é uma história do qual você não vê quadros assim na história, você só vê mesmo que grandes, como se fosse uma história, sabe, contada de um mundo distante, um mundo subatômico, o qual elas visitam, porque elas percebem essa presença que atravessou a porta, a qual precisa muito de ajuda. Então, assim, eu acho que até a pronúncia dela, eu acho que o nome dela chama-se Madija, acho que é assim que se pronuncia o nome dessa personagem que atravessou a porta. Cara, como eu disse, é uma história que eu, sinceramente, eu adoro, eu gostei demais dessa história. Mas é uma história do qual mostra laços de família. Então, assim, esse é um quadrinho do qual, sinceramente, não tem... Você poderia pensar assim, não, cara, será que isso é um quadrinho do qual
temos gênero específico, eu diria que não. É um quadrinho que você, não qualquer gênero, é um quadrinho que tem uma boa história, que vale sempre a pena você ler. Aqui a primeira história começa com uma italiana que precisou atravessar o portal porque um feiticeiro tomou conta de um vilarejo na Itália e a Wanda tem que ir lá para resolver. Já a segunda história, aparece uma menina a qual supostamente poderia ser chamada de filha da Wanda, que é a filha do Visão. Que ele teve um androide que tem as ondas cerebrais da Wanda, desse detalhezinho também. A qual busca ajuda pelos seus tormentos nos acontecimentos daquela série do Visão. São duas histórias do Visão. Se eu não me engano, o Visão... como é que é o nome, rapaz? Foram duas histórias que aconteceu com o Visão. O Visão, o pior que um homem, e Visão, eu também serei salvo pelo seu amor. São duas histórias que acontecem nessas duas e que de alguma forma atormentam a Vivi, que faz parte dos campeões, aquele grupo dos campeões. Então assim, é uma história qual eu também gostei muito, que é a segunda história. Já a terceira envolve história, no qual envolve a Polaris, a qual eu falei, ela tem que ajudar uma pessoa do mundo subatômico, o qual o seu reino foi dominado por uma criatura e ela está lá para ajudá-la. E a terceira, a quarta e a quinta são histórias interligadas, que envolvem a questão da Darcy, porque o mistério qual fez com que ela atravessasse a porta veio cobrar a sua dívida, e aí ela vai ajudar. Mas qual é a dívida que a Darcy tem? Esse é o grande mistério. Sinceramente, é um quadrinho que eu digo para vocês todos, recomendadíssimo, vale muito a pena você conferir. Eu vou fazer agora um vídeo mostrando aqui as partes mais centradas, mas não sei revelar o final dessa história. Como eu disse, é uma boa história, vale a pena você ler, tá bom? Vou virar a câmera para a gente conversar mais um pouquinho, bem rapidinho. Como eu falei para vocês, a arte, sinceramente, foi o que mais me chamou a atenção. Mas, sinceramente, a história, muito, muito boa mesmo, cara. Muito boa mesmo, de verdade. Foi algo que me pegou de verdade. Temos o seu Steve Orlando como um dos... e a Stephanie Williams como os autores dessa obra. A Sara Pichelli desenha as quatro primeiras histórias. O Chris Allen desenha só uma pequena parte, que envolve a Tempestade. E o Russell Daltman, que é o cara que faz as capas, desenha a última história. Então, assim, é maravilhoso. Eu gostei demais desse desenho animado. Então, gente, é o seguinte. A história começa primeiramente com a Feiticeira Escarlate resolvendo um problema com o Dr. Hydro, né? Então, assim, começa ela resolvendo esse mistério, né? Com um bando de gente com o dinheiro que não tem entediado, né? Talvez essa galera entediada tenha o que fazer, como, por exemplo, ir ver o Titanic, né? Ver um submarino com o qual sem um mínimo de segurança, mas isso aí não tem nada a ver com a gente, né? Enfim. Feiticeira Escarlate chega no comércio que está sendo dirigido pela Darcy, né? Sua amiguinha, e aparece o seu irmão para dar uma força para ela, né? Bem curioso. E, cara, a primeira pessoa que entra pela última porta é uma italiana, como eu disse, o qual precisa de ajuda, porque a cidade dela foi dominada por um italiano. Que é o fato curioso, é que é o seguinte, todos da cidade não conseguem chegar à sua forma física, somente ela. Porque ela está justamente usando essa pedra. Essa pedra é o que faz com que ela a proteja dos feitiços dela. O que chama muita atenção da Wanda. E aí ela vai lá resolver o problema da cidade, né? E, cara, eles têm um embate muito bacana. E, meu irmão, claro que quem leva melhor é a Wanda, né, no caso. Uma história muito boa. E como recompensa, ela dá a pedra para ela poder estudá-la, para saber o que tem mais sobre essa pedra. E quando ela pensa que ia sair fora, curtir a noite, o fim do expediente, aparece a Vivian Visão, que no caso teoricamente seria a filha da Wanda. Então elas discutem sobre uma questão de uns pesadelos que estão dominando ela. E ela, pelo acontecimento dos últimos acontecimentos que aconteceram na vida dela, que é a morte da mãe, tudo isso naquele Ministério do Visão. E, cara,
ela descobre que tem uma feiticeira que está dominando ela. E aí ela vai lá para ter todos os embates, mas só que é o seguinte, a solução para esse caso é bastante interessante e eu gostaria de não revelá-los, porque afinal de contas é uma história muito boa. Essa outra é uma história bem curtinha, desenhada pelo Chris Allen, sobre a tempestade ajudar a Wanda a encontrar os ingredientes numa ilha coberta por uma névoa que afasta as pessoas. É claro que ambas. É engraçado elas duas, porque é o seguinte: a Tempestade ela não acredita muito no fato de que ela também tem a questão da feitiçaria no seu DNA. Não, a questão de ser mutante é um mero detalhe. Ela é também uma feiticeira. E, gente, as duas conseguem esses ingredientes, o qual termina o episódio como se fosse elas tomando um belo café, um belo chá. Já a terceira, como eu disse para vocês, temos a visita da Polaris, que ela estava examinando a pedra, e ela percebe que a última porta abre e você não entende muito o que está acontecendo, mas percebe que é uma coisa muito subatômica. E é justamente sobre essa pessoa aqui, essa Madija, o qual precisa de ajuda para poder libertar seu povo. E, cara, essa é a melhor passagem, porque, como eu disse, não tem grandes quadros, são histórias, uma página inteira contando história, como um livro de conto, de aventura. E, sinceramente, é muito lindo, cara. O trabalho da Pichelli, a Sara Pichelli desenhando, é maravilhoso. Muito, muito bacana. E aí nós temos a terceira parte, a qual vai ser cobrada uma dívida da Darcy, que ela cometeu algo no passado, e você não sabe muito bem o que aconteceu, mas ela vai ser cobrada por isso. E aí, cara, sinceramente, eu acho que não compensa muito falar sobre isso agora, porque sinceramente, como ela cometeu esse crime, o qual vai ter que ser cobrado, é o que mais chama atenção. Eu sinceramente gostaria muito que chamasse a atenção, porque é uma história muito boa. A quarta e a quinta parte são sensacionais. É um capítulo, é como se fosse parte 1 e parte 2 de um mesmo capítulo. Francamente, adorei essa história, muito boa. Como eu disse, eu fui pela arte e encontrei uma boa história. Aqui são os ensaios do Daltman, né, com a personagem que ele faz. E aí outros artistas que também homenageiam a Feiticeira Escarlate. Temos aqui a Ilana Cassandra, o Pepe Larraz, que sinceramente eu sou muito fã. O Adam Hughes, cara, o Adam Hughes aí, cara, que fez incríveis desenhos. Ivan Tal, Alex Malev, o cara que desenhou por muito tempo o Demolidor. Esse CF Villa, muito boa também. Carmen Carneiro, o Dave Nakayama também, que é um grande artista também, que eu sigo no Instagram. E o Dustin Gunyer, não sei como é se pronuncia a arte dele, mas, cara, eu gostei demais, como eu disse, recomendo a todos vocês, Feiticeira Escarlate, A Última Porta. E é isso aí, galera. Sem nenhum grande vingador para poder ajudá-la, porque aqui a Feiticeira Escarlate resolve tudo sozinha. Sem grandes ajudas. Ela tem às vezes um pouquinho da ajuda do irmão, um pouquinho da ajuda da Polaris, né? Porque a Polaris, teoricamente, é irmã irmã da Wanda, né? Filha do Magneto. E, como eu mostrei ontem, eu acho que não era para ter mostrado a vocês. O final, quem assistiu o vídeo de ontem, do sabadão, do dia 3, viu que o final temos o senhor Magneto está vivíssimo e sarado, né? Detalhe importante. Mas isso é coisas para outra história, tá bom? De qualquer forma, recomendo a vocês, ótima história, é um preço de uma saga, R$ 39,90, vale muito a pena você conferir, tá legal? Se você tiver a oportunidade de encontrar esse quadrinho, confira que vale a pena, tá bom? Meu povo, fique com Deus, até a próxima, bom domingo, bom começo de semana, até a próxima, se Deus quiser, valeu!